Fala galera, e hoje a gente vai falar sobre como foi o sexto jogo das finais da NBA de 2020 entre Los Angeles Lakers e o Miami Heat. Então, bora lá! E logo no pré-jogo, antes de começar a partida ali, o Frank Vogel, que é o técnico do Lakers, já surpreendeu todo mundo. Ele não colocou o Howard como titular, que vinha entrando nos outros jogos dessa final. Ele colocou o Caruso. Ele deixou o Anthony Davis jogando de pivô e o Caruso aí no primeiro jogo dele nesses playoffs como titular. E do lado do Miami Heat, o Dredd, que estava com uma contusão ali no primeiro jogo, foi listado como ativo para esse jogo, ou seja, a entrada dele ou não na partida dependia somente do técnico, do Erik Spoelstra e dele, obviamente. Um começo de primeiro quarto que o Duncan Robinson, que destruiu nas bolas de 3 aí no jogo 5, entrou muito bem, entrou matando algumas bolas, inclusive a defesa do Lakers acabou permitindo ele alguns arremessos. O Kendrick Nunn entrou muito bem, ele já entrou e já fez uma cesta de 3 praticamente, mas o Danny Green, que a gente vem falando dele, ele não começou muito bem, já começou fazendo alguns erros. Nesse primeiro quarto, a gente pôde ver uma defesa, depois desse comecinho aí que eu comentei, a defesa do Lakers muito boa, principalmente nas trocas ali, como o AD estava de pivô, as trocas que o LeBron e ele fazia. Porque pelo porte físico dos dois, dava para trocar numa boa, porque o AD estava no Adebayo e o LeBron no Butler. Quando trocava a marcação ali, o AD ficava no Butler e o LeBron tem corpo e altura para marcar o Adebayo. Então dava muito certo. Falando um pouquinho agora de performance, o Kuzma do lado do Lakers e o Crowder do lado do Miami não começaram o jogo bem. O Crowder titular, né, do Miami, mas o Kuzma entrou muito mal. E no último minuto desse primeiro quarto, o Dredd, aquela escolha do Spoelstra que a gente comentou agora há pouco, o Spoelstra realmente decidiu colocar o Dredd, que ele entrou no último minuto praticamente desse quarto. Os destaques aí de pontuação desse primeiro quarto foram 2 cestas de 3 do Duncan Robinson em 3 tentativas, então entrou um fire ali, assim como no jogo 5. O LeBron, do lado do Lakers, né, o LeBron com 9 pontos e o Anthony Davis com 8, então a dupla aí do Lakers começou muito bem o jogo. Por esse início muito bom aí de Anthony Davis e LeBron, o Lakers ganhou o primeiro quarto de 28-20, então já começou abrindo 8 pontos na frente. No começo do segundo quarto, o LeBron já começou infiltrando muito. Na verdade, no primeiro quarto, da metade para frente, ele já estava fazendo bastante isso. No segundo quarto, o LeBron começou a infiltrar cada vez mais. Ele achava buracos na defesa ali do Miami Heat. O Danny Green não estava engrenando ainda, teve algumas bolas que ele não estava conseguindo chutar para 3, e aí ele tentava bater ali para dentro, para média distância, e muitas bolas ele não sabia muito o que fazer. O que mostra como o Danny Green é um jogador, é a sua característica, né? É um jogador de catch and shoot na linha de 3. Mesmo dentro da linha de 3, a bola que ele recebe, ele tem que bater a bola no chão uma vez, ou ele tem que arrumar, ele não tem uma porcentagem de acerto tanto quanto o catch and shoot, que é ele receber um passe e de arremessar. Essa é a dele. Outro ponto do segundo quarto, desse primeiro do jogo, né, o Caruso lá que começou de titular. O Caruso muito bem, na verdade ele vem jogando bem, ele joga bem. Ele não contribui às vezes muito com pontuação, mas ele é um jogador muito guerreiro, principalmente na defesa. O Caruso sempre se joga, ele tá em todo lance, você vê ali a vontade dele, então isso acaba contagiando o resto do time. Essa é uma grande importância ali do Caruso. E esse jogo tava muito complicado pro Miami. A bola do Duncan Robinson, que caiu ali no primeiro quarto, passou a não cair, muito pela defesa do Lakers. A defesa do Lakers foi impecável, a gente vai falar bastante, foi impecável nesse jogo, e o que traduz o segundo quarto do Miami Heat é da metade para o final ali, uma bola do Tyler Herro que ele pegou relativamente livre na zona morta, e ele deu uma tentativa de 3, né? E ele arremessou na lateral da tabela. Então isso já caracteriza como foi o jogo do Tyler Herro, não do Miami Heat, mas foi complicado. Do lado do Lakers, nesse final de segundo quarto, Playoff Rondo voltou, ele veio, no jogo 5 ele não apareceu tanto, mas nesse jogo 6 ele destruiu, e o KCP mandou muito bem, principalmente no final do quarto, aí, com muitas pontuações e rotações muito legais. Esse segundo quarto foi o quarto decisivo para a vitória do Lakers no jogo. Nesse quarto, a defesa do Lakers foi impecável,
O Miami, quando teve muitos erros, o Lakers, a defesa, né, forçava muitos erros do Miami, e mesmo quando os lances estavam livres ali, lance eu digo, tanto um arremesso de 3, como uma infiltração, como uma bandeja, muitos lances que estava relativamente fácil para fazer a cesta, o Miami começou a errar. E não aproveitava quando o AD saía para o banco. Esse era o momento do Miami aproveitar e dar uma encostada no placar. Acabou não aproveitando. E o Lakers acabou abrindo mais ainda a diferença, que estava de 8 pontos lá no primeiro quarto. Os destaques aí do segundo quarto foram 5 pontos para o Jimmy Butler do lado do Miami. Do lado do Lakers a gente teve o KCP com 11 pontos e o Playoff Rondo com 9, mas com 100% de field goal. Tudo que ele arremessou, ele fez nesse quarto. E como eu comentei, esse foi o quarto decisivo do Lakers, porque placar do segundo quarto, 36 por Lakers, 16 pro Miami. O Lakers ganhou o quarto de 20 pontos. Chegou em algum momento ali do quarto, do Lakers está 30 pontos na frente. Fechando aí o segundo quarto, o Lakers ficou 28 pontos na frente do placar para ir para o intervalo, e a conversa no vestiário do Miami não deve ter sido fácil, deve ter sido bem complicado. Imagina, um jogo de final, 3-2 a série, você sabendo se o Lakers ganhasse eles iam ser campeão, e você perdendo por 28 pontos, complicado. No terceiro quarto, a gente nem tem muito o que comentar desse quarto, né? O Lakers acabou continuando as infiltrações com o AD, com o LeBron, o Miami continuou errando, continuou não aproveitando as poucas oportunidades que tinha ali, tanto que em alguns momentos desse quarto foi pior até que o segundo. No segundo lá eu falei que em algum momento o Lakers estava 30 pontos na frente. Nesse terceiro quarto, o Lakers chegou a estar 36 pontos na frente do Miami. Uma coisa que eu queria citar desse terceiro quarto do jogo foi a luta do Dragic, muito guerreiro. Cara, ele com uma lesão tão séria do jeito que ele tá, ele ainda tentar jogar para ajudar o time, que o Dragic estava vindo muito bem nos playoffs, e ele acabou não atuando muito bem nesse jogo. E faz até sentido. A lesão que ele teve foi um pouco séria. Se ele força demais, capaz de virar uma lesão no Aquiles, e aí, da idade que ele tá, muitos anos de carreira, uma lesão tão séria que poderia virar, aí era praticamente para encerrar a carreira. Então o Dragic deu o seu máximo, mas é lógico, sem forçar muito, porque ele poderia piorar muito a situação dele na questão de saúde. As pontuações aí, a gente teve o Adebayo com 10 pontos, o LeBron com 8 e o Playoff Rondo com 6 pontos. O placar do quarto foi 23-22 pro Lakers. O Lakers ganhou de 1 ponto e acabou tirando um pouco a mão, né? Porque já estava ganhando de tantos pontos na frente que acabou segurando um pouco o jogo. É natural, quando o time está ganhando muito na frente, os ataques, o time passa a gastar os 24 segundos. É lógico, o tempo passa mais rápido para chegar a acabar o jogo logo. E o placar do jogo no final do terceiro quarto, entrando o último quarto, estava 87-58, ou seja, 29 pontos na frente pro Lakers. E o último quarto, se a gente já não tinha muito o que falar do terceiro quarto, imagina do último. Foi praticamente continuou. LeBron, o que eu achei muito legal desse quarto foi que mesmo com uma distância no placar muito grande ali do Lakers pro Miami, o LeBron e o Anthony Davis continuaram jogando até o final. E o time do Miami também continuou jogando até o final, mesmo com essa distância. Nas finais da WNBA ali de 2020, no episódio que a gente fez, né, para falar das finais, eu comentei no último jogo, no jogo 3, que o Storm acabou sendo campeão contra o Aces. Eu comentei muito do Aces, que as jogadoras acabaram que no último quarto saíram bem antes, e a postura mesmo da McCounter ali e da A'ja Wilson. Então eu achei muito legal tanto o time do Miami quanto o time do Lakers ficarem, né, até o final, até praticamente 1-2 minutos ali, que aí entrou no garbage time, que a gente chama, que todo o banco, quando o time tá sacramentado praticamente o jogo, e aí todos os reservas acabam entrando, inclusive, fechando aí o último quarto e o jogo, nesse garbage time, o Dwight Howard entrou no jogo, ele fez uma cesta de 3, quase do logo. Aí beleza, aí foi um momento épico, né? Ainda bem que ficou gravado para a história. Dwight Howard matou uma cesta de 3, quase do logo. Melhor do que isso foi a resposta. O ataque seguinte a essa bola do Miami
o Solomon Hill matou uma bola de 3. Aí eu tava assistindo o jogo, aí eu falei, acabou, encerrou, Lakers campeão, porque essa disputa de bola de 3 do Dwight Howard e Solomon Hill, épica. Os destaques aí do último quarto foram Adebayo com 10 pontos, Olynyk com 9 pontos, e do lado do Lakers, mesmo ganhando de muitos pontos, o LeBron ainda fez 9 pontos nesse quarto. Além do último quarto, o LeBron ter fechado aí o triple-double nesse jogo. O placar do último quarto foi 35-19 para o Miami, então aquela varrida lá que o Lakers deu no segundo quarto de 36-16, o Miami praticamente devolveu no último quarto de 35-19, mas aí já estava numa distância muito grande, o Lakers não ia ser muito difícil, não ia ter como. E fechamos aí com um placar de 106-93, 13 pontos na frente, a vitória do Los Angeles Lakers, o título da NBA, vencendo a série por 4-2 no Miami Heat. Nesse jogo o Miami Heat não ficou na frente do placar nenhuma vez, e além do Lakers ter sido campeão, o LeBron James ganhou o prêmio de MVP das finais. Agora vamos falar os destaques aí do jogo na parte de pontuação, as estatísticas. Começar com o Miami, o Jimmy Butler com 12 pontos, 7 rebotes, 8 assistências. O Jimmy Butler pareceu que estava exausto, tanto que ele fez 12 pontos. A gente está vendo na própria estatística do jogo. Ele pareceu bem cansado, mesmo porque a gente já falou aqui bastante em outros episódios. Com a saída do Dragic por causa da lesão no primeiro jogo, e toda a série, né, que o Miami veio se desgastando muito para ganhar as partidas, no primeiro jogo lá das finais, com o Dragic que ele machucou, o Butler tomou muito protagonismo para chegar a esse 4-2, essas duas vitórias do Miami. Então ele estava exausto, refletiu na pontuação dele no jogo, e mesmo assim ele pegou muito rebote e deu muita assistência. O Crowder, que fez 12 pontos, mas ele fez 1 para 5 de 3, acertou uma bola de 3. O Crowder, até comentei no Twitter ali durante o jogo, que, cara, ninguém falou pra ele parar de chutar de 3, que ele não estava acertando. Ele ficava tentando. Em alguns momentos, lembra que a gente comentou, falando de cada quarto ali, que o Miami não aproveitava os momentos que tinham? Muitas dessas bolas foram esses 4 erros de 3 do Crowder, que foi em momentos ali que era para ter caído, que caísse metade dessas 4 bolas que ele errou. Mas ele continuava arremessando, faltou alguém chegar ali, parou. Double-double pro Adebayo, que fez 25 pontos e pegou 10 rebotes, mas se a gente olhar só isso que eu acabei de falar do Adebayo, a gente fala, nossa, o Adebayo destruiu, double-double, 25 pontos e tal. Mas, na verdade, dos 25 pontos, 20 foram no segundo tempo, 10 no terceiro quarto e 10 no último quarto, que foi praticamente quando o Lakers tirou a mão. O Lakers até deixava muitas bandejas do Miami livre para não fazer falta, porque estava com uma distância no placar de 36 pontos. Então, foi no garbage time que ele fez ali, não foi essa atuação de 25 pontos da double-double, não. O Duncan Robinson, que fez 10 pontos, mas acertou 3 de 3 para 7 tentativas. Como a gente comentou, ele foi muito bem marcado pela defesa do Lakers, e aí ficou complicado. Ele não teve a mesma liberdade que ele teve lá no jogo 5. E o Tyler Hero, que teve 3 acertos de 10 tentativas em quadra. Muito mal o Tyler Hero nesse jogo. Na verdade, a gente viu um jogo do Tyler Hero que foi um jogo de novato, errando bolas fáceis, nervoso com o jogo, porque até então a gente estava vendo o Tyler Hero parecia um jogador experiente jogando. Esse jogo ele foi realmente um novato da NBA. Falando do Lakers agora, LeBron James com um triple-double, 28 pontos, 14 rebotes, 10 assistências, 65% aí de field goal, e jogou 41 minutos do jogo. O LeBron jogou bastante, mesmo com essa diferença muito grande pro Lakers. LeBron jogou bastante, como a gente comentou ali atrás, e o LeBron foi intitulado aí, ganhou o prêmio de o MVP das finais. Então o LeBron James ganha seu 4º título na NBA e também o seu 4º prêmio de MVP das finais. Double-double pro Anthony Davis, com 19 pontos e 15 rebotes. Ele jogou 35 minutos de jogo, jogou um pouco menos que o LeBron, mas jogou bastante também. A gente teve o KCP, que teve um segundo quarto de 11 pontos no jogo ali, ele fechou com 17, mas um segundo quarto muito bom. Lembra que a gente comentou que o segundo quarto foi o crucial para praticamente fechar aí a vitória do Lakers. Então, muito bem o KCP. E
o Playoff Rondo, que destruiu nesse jogo. Ele fez 19 pontos, 72% de field goal, e o Playoff Rondo fez 3 bolas de 3 em 4 tentativas. Nem é a do Rondo, a gente já falou aqui bastante outras vezes que não é a do LeBron fazer cesta de 3, principalmente no jogo 5, eu falei bastante, mas a do Rondo também, se o do LeBron não é, imagina a do Rondo. O Rondo é um cara da assistência, da bandeja, da assistência mesmo ali, e no máximo uma bandeja e um chute de média distância, de 3 não. Fez 3 de 4, então mandou muito bem. E fechando o time do Lakers, o Kuzma, que não atuou muito bem, não mandou bem nesse jogo. E o Caruso, que apesar de ter feito só 4 pontos, a gente comentou, ele mostrando ser muito guerreiro ali no jogo, empolgando o resto do time e atuando muito bem na defesa. E fechando agora, falando um pouco sobre esse jogo, foi um jogo que, a defesa do Lakers atuou muito bem, o Miami acabou ficando meio sem muitas opções ali, o Dragic até guerreiro tentou forçar, o Jimmy Butler também, o time lutou, se tem um time que tem que ser exaltado, é esse time do Miami, que lutou bastante, mas o Lakers estava numa noite que a defesa estava redonda, o ataque estava redondo, o KCP com 11 pontos no segundo quarto, LeBron triple-double, Anthony Davis double-double, Playoff Rondo com 19 pontos, assim, quando a defesa rola e o ataque também, aí fica complicado. Então o Miami não teve muito o que fazer. O Lakers é campeão da NBA, ganha o seu 17º título, empata com os times que têm mais títulos na NBA, com o Boston Celtics, agora ambos têm 17 títulos. Só uma curiosidade, quem está em segundo colocado é o Chicago Bulls e o Golden State Warriors, cada um com 6 títulos. Então olha a diferença. Boston e Lakers com 17, segundo terceiro ali, colocados, né? Segundo patamar, seria Bulls e Warriors com 6 cada um. Então, olha a diferença, 11 títulos. E como a gente comentou, LeBron James conquista seu 4º título da NBA, 4º MVP de finais, e foi muito legal, principalmente a entrevista que o LeBron deu depois do jogo, exaltando o time do Lakers, agradecendo a dona do time ali do Lakers também, agradecendo ao Anthony Davis, que acabou acreditando no projeto dele, porque o LeBron foi o ano passado para o Lakers praticamente sozinho. Depois, nessa temporada, que o Anthony Davis resolveu, o LeBron convenceu ele a se juntar aí a esse time do Lakers. O LeBron também citou os seus títulos, né, suas passagens aí pela NBA, os 2 títulos lá no Miami de 2012 e 2013. Citou o Chris Bosh, do Dwyane Wade, que acreditaram nele também, no plano que eles fizeram ali com o Miami, que inclusive estava na final, e o Spoelstra foi o técnico do LeBron lá atrás. Citou também a época do Cleveland Cavaliers, que o LeBron, a promessa que ele tinha feito lá para o Cleveland, ele realmente cumpriu, deu o único título com o Cleveland, que foi em 2016, numa virada aí, estavam perdendo a final pro Warriors de 3-1, eles viraram para 4-3, e agora, com esse título aí do Lakers, que ele comentou do Anthony Davis, da torcida, de todo mundo. Outra coisa bem legal foi que o LeBron citou o falecimento, infelizmente, do Kobe Bryant no acidente de helicóptero no início desse ano e da sua filha Didi. O Kobe, né, que ficou 20 anos na NBA, se aposentou em 2016, e ficou os 20 anos com o Lakers. Então, uma homenagem muito grande aí ao Kobe, dedicou esse título especialmente a ele. E também todas as questões que foram muito evidentes nessa temporada, que foram as questões contra o racismo, inclusive um jogo aí dos playoffs, o Milwaukee Bucks não quis entrar, em vários protestos, essa questão do racismo, principalmente nos Estados Unidos. As questões também do abuso de poder policial, o LeBron comentou nesse discurso dele. Assim, o LeBron é um cara, sou muito fã, e é um cara impecável em entrevistas. Toda a entrevista do LeBron, ele sabe se posicionar, ele sabe o que falar, as atitudes dele em quadra e o extra-quadra, ele sabe muito, muito bem como se posicionar. Um atleta completo. Na quadra, dominante, e fora ele sabe exatamente o que fazer. E eu não poderia fechar esse episódio de hoje não enaltecendo o time do Miami Heat, um time que sou apaixonado, sou torcedor do time do Miami Heat, e esse time dessa temporada,
teve uma luta muito dura aí pela frente de enfrentar um Lakers do Anthony Davis e do LeBron, mas o que esse time demonstrou nessa temporada, um time que ninguém acreditava, um time que se classificou em quinto da Conferência Leste, passou ali pelo Pacers, que veio o TJ Warren, tinha destruído ali nos 8 jogos da bolha, ganhou de 4-0, depois ganhou do Bucks, que ninguém acreditava, todo mundo apostava no Antetokounmpo. Depois o Miami Heat acabou passando na final da Conferência Leste contra o grande Boston Celtics, o quarteto celta ali, que eu brincava sempre falando, que foi assim, jogos dificílimos, os dois times muito parecidos, muito disputado. Todos os jogos ali foram muito disputados e muito difícil, foi uma série muito difícil, e chegando na final. E mesmo com esse time do Lakers, essas duas estrelas ali, o Miami acabou conseguindo ganhar 2 jogos e, cara, aí vem o Cis agora, né? Talvez se o Adebayo não tivesse machucado, se o Dragic não tivesse machucado no primeiro jogo, mas é complicado a gente falar esse Cis porque é o esporte. Os jogadores estão suscetíveis a, às vezes, fazer alguma lesão, um erro, alguma coisa. Imagina também se, às vezes, o Anthony Davis não pudesse ter jogado, o LeBron, ia ser uma série completamente diferente. Então, infelizmente, acaba acontecendo essas questões, mas, assim, o trabalho do Miami Heat, do Erik Spoelstra, finalmente acredito, né, espero que ele seja respeitado daqui para frente, principalmente pela imprensa americana e, em geral, do basquete, porque, cara, o que esse cara fez, o que ele juntou esse time, o Jimmy Butler também, acreditou no hit culture aí, que todo mundo fala, acreditou no projeto do Miami, do Pat Riley, que acabou conversando com ele, convencendo ele. Foi uma coisa em conjunto ali, mas um time muito novo, né? Ali os jogadores ali, o Iguodala, que tem mais experiência, o Donis Haslem, mas jogadores que acabaram nem entrando tanto. O Crowder tem um pouquinho mais de experiência. Até o Dragic, mas o Dragic não era titular na temporada regular. Então, um time que veio, o Nan, no primeiro ano dele, era o titular. Então, um time que veio se construindo num time jovem mesmo. E chegou na final da NBA, mais ou menos no primeiro ano praticamente dessa formação. Então, eu acho que o time tem que vir de cabeça erguida aí para a temporada de 2021. Tem tudo para mover algumas peças. Todo time acaba movimentando nessa off-season aí. Tem tudo para chegar com tudo na próxima temporada e chegar numa final aí, sem dúvida, novamente. Mas o Miami tem tudo para chegar de novo na final da NBA e ganhar o título. E agora sim, fechando esse episódio, eu queria falar que, essa temporada foi muito especial. Foi a primeira temporada que a gente começou aqui a analisar os playoffs, a volta ali na bolha, comentar todas as fases dos times dos playoffs. A temporada de 2021, o Adam Silver planeja começar ela em janeiro. Ainda está sendo muito discutido, ainda não tem uma data certa. Ou vai começar no Natal, ou mais ou menos ali 10, 17 ali de janeiro, mas ainda não tem nada definido. Provavelmente daqui 1-2 meses, até novembro, eles devam decidir isso daí. E por que vai demorar um pouco para decidir quando vai começar a temporada de 2021? Porque o comissário da NBA, Adam Silver, ele quer que volte às arenas, não numa bolha igual foi agora, mas ele quer que volte nas arenas e com torcedores e com um certo distanciamento. Por exemplo, uma pessoa sentada aqui, 1-2 cadeiras de distância e um outro torcedor. E assim o ginásio inteiro. Então eles estão planejando isso daí para essa volta na temporada de 2021. Então é isso, galera. Dê um like se gostou do vídeo, se inscreva no canal Rebodank se não for inscrito, para receber mais conteúdo de basquete aqui do canal. Dê um comentário aqui embaixo, o que você achou desse jogo 6 das finais da NBA, o que achou do time do Miami, do título do Lakers, do 4º título do LeBron, dele ter ganhado o MVP e tudo aí que aconteceu nesses playoffs e principalmente aí nessa final da NBA de 2020. Eu vou deixar aqui embaixo também, na descrição, todas as redes sociais também do Rebodank. Sigam lá o Instagram, o Twitter, o TikTok e o Spotify também. Todos os vídeos aqui estão também lá no Spotify. Então é isso, valeu, falou!